Sabe, começa com uma decisão. Fala para o seu irmão, decisão. Esse é um princípio que você tem que encarar na sua vida. Decisão. Você precisa tomar decisão. Você precisa de se posicionar. Nós somos, às vezes, um povo que não quer tomar decisão. Quer ficar em cima do muro. Não quer escolher lado. Você precisa de posicionar. Você precisa tomar decisão. A decisão é um princípio para você experimentar a multiplicação na sua vida. Não tem como você experimentar a multiplicação na sua vida se você não tomar decisões. Filipenses 3:13, Paulo, ele escreve essa carta para eles e ele deixa bem claro acerca disso. Ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço. Fala assim, uma coisa. Então, Paulo fazia uma coisa. Ele tomou uma decisão na vida dele de fazer uma coisa. Qual é essa coisa que ele tomou? Que decisão foi essa? E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, Paulo tomou uma decisão na vida dele. Sabe, não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma só coisa. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo queria o prêmio. Quem quer prêmio? É bom ganhar prêmio, irmãos. Prêmio é maravilhoso. Quem já ganhou prêmio? Em sorteio? Em bingo? Em qualquer coisa? É bom ganhar, não é? É bom demais. Paulo, ele queria ganhar. Paulo era uma pessoa intencional. Paulo, ele era uma pessoa que ele sabia o que ele queria e para onde ele iria. Ele sabia de tudo isso, ele queria isso. Então, antes de falar de multiplicação, eu preciso de falar de direção. Nós precisamos entender a direção. Se você quer alcançar algo que você nunca alcançou na sua vida, você precisa deixar algumas coisas para trás, amado. Você precisa de abandonar algumas práticas, deixar algumas coisas para trás, algumas coisas que você fez. O próprio apóstolo Paulo, ele faz isso, ele fala isso, né? Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas tem gente que não esquece. Que ele carrega igual uma mochila. Onde ele vai, o passado dele está aqui, ó. Ele carrega o passado dele toda hora, ele abre aquele passado dele aqui. Na minha época, no meu tempo, antes era desse jeito. Meu amado, esquece o seu passado. Vamos viver o hoje, agora, com um olhar no futuro. Tira o retrovisor do seu carro, joga fora do seu carro espiritual. Você tem que ter retrovisor, senão você vai bater, corre o risco. Sabe, amados? Então, e eu prossigo para o alvo. Ele fala que ele avança. Avançar é ir para cima. Eu sempre falo aqui que Deus move na nossa vida durante a caminhada. Você deve ter aprendido isso, porque eu falo isso quase todo culto. O que Deus faz é, quando nós estamos em movimento, Deus vai fazendo. Quando você vê lá na frente, você fala, nossa, como eu mudei, como eu cresci, como eu engordei. Isso são as visões naturais. Mas é lógico que espiritualmente você foi transformado no processo. Paulo, então, ele avança nisso. Esse avançar é um princípio espiritual. Fala para o seu irmão, avançar é um princípio espiritual. Tem um princípio por trás disso aí. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão presas nessas coisas, né, que ocorreram no passado. Presas nas percas, presas nos prejuízos, em ofensas, presas, talvez, num pecado, numa queda, presas em falhas, talvez em decepções, sabe? E isso impede de avançar. Ela está presa nisso tudo do passado. Alguém magoou, alguém ofendeu, alguém judiou dela, e ela está lá naquilo. 10 anos, vivendo aquele drama, aquele problema. Algo terrível. Então não tem como avançar para o novo nível, não tem para avançar para o novo, se ainda você está vivendo do velho. Você chega perto da pessoa, se você espremer, só sai isso. Não sai outra coisa, sai o que está lá dentro, que é o que você fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então é preciso contar uma nova história para você mesmo. Você precisa de começar a contar uma história nova para você. Você precisa de começar a contar uma historinha diferente. É preciso esquecer os erros, esquecer das falhas e começar a olhar para frente e contando uma nova história. Se você não tiver essa postura, essa decisão, lembra que eu falei? O primeiro princípio é decisão. Você não irá acessar o melhor ano, o ano de multiplicação abundante na sua vida. Fundamental você entender essa mensagem. Ela é muito preciosa. Toda igreja deveria estar aqui. Todos os irmãos que estão viajando deveriam estar assistindo online lá. Dá um tchau aí pro pessoal aí. Não tem ninguém não, tô brincando. Não está ao vivo não. Bom seria, né? Tá gravando? Compra o CD. Antigamente o pastor Luiz vendia os CDs da palavra. Vou começar a vender a palavra também. Tô brincando, irmãos.
Está lá no YouTube, vai estar lá a palavra. Está gravando? Não está? Vai estar lá no YouTube essa mensagem. Então é algo precioso, que você possa entender isso. Sabe? Não tem como você avançar no novo se você ainda ficar no velho. É preciso esquecer os erros, as falhas, e declarar que eu vou avançar para o melhor ano da minha vida. Fala assim, eu vou avançar para o melhor ano da minha vida. Você precisa de começar a fazer declarações, porque na verdade o poder que tem, você não está entendendo o poder que tem uma declaração do crente. É um decreto espiritual. Porque nós governamos no mundo espiritual pela palavra. Quando você decreta, eu vou viver o melhor ano, você está criando um decreto. Você está chamando a existência. É assim que você chama a existência, o milagre na sua vida, pela palavra liberada. Não adianta estar lá no coração a mensagem, tem que estar na boca, tem que ser liberado, tem que ser falado. Sabe? Então, é o melhor ano. Por quê? Porque infelizmente algumas famílias fracassam e não desfrutam do vinho novo. Por quê que algumas fracassam? Porque o tempo todo tem um jogando na cara do outro o passado. Então muita família não vai para frente, não está vivendo o melhor, porque um fica jogando na cara do outro o passado, os erros que cometeu ontem, que cometeu na semana passada. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe, de uma vez para sempre, que você precisa de entender isso aqui. Sabe, Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou. Se Ele te perdoou, por que que você não perdoa? Por que que você não quer perdoar? Sabe, se Ele já nos perdoou, quem somos nós para não perdoar, para condenar? Quem somos nós? Se Jesus decidiu esquecer, não se lembrar, por que que eu vou ficar guardando isso? Por que que você está guardando essa mágoa? Essa falha de alguém contra você? Por quê? Jesus já perdoou, decida perdoar. Não guarde isso, não carregue isso nas suas costas. Mas você fala assim, mas você não sabe o que eu passei. Eu não sei não, mas eu sei o que Jesus passou para levar lá na cruz, para te lavar disso, sabe? Então mesmo que você tenha sido ferido, a cura vai ser muito maior, mesmo que o diabo te fira no seu coração, deixe uma ferida, eu quero dizer que o Senhor Jesus tem a cura, você será curado. Então o sangue tem poder para curar você, aleluias. Então tudo o que Deus faz é muito maior do que o diabo faz. O diabo pode ter aprontado na sua vida, usado pessoas para te ferir, mas eu quero te dizer, o que Jesus fez é muito maior do que o diabo. Você tem que correr para Jesus e acessar o que Jesus fez por você, sabe? O que não dá é para você ficar preso nisso, é ficar agarrado nesse passado. Deixe isso para trás, vamos avançar para o novo de Deus, vamos avançar. Tem muita coisa boa para a gente viver, e você está perdendo os dias da sua vida, preso no passado, amarrado. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, vamos avançar para novas conquistas. Vamos conquistar área nova, terreno novo, vidas. Vamos conquistar prosperidade. Vamos conquistar a nossa nova casa. Sua casa mesmo, casa sua. Aquela que você tem uma chave, abre ela, põe no bolso, pendura. Sabe, um casamento melhor. Vamos alcançar um casamento melhor. Quem quer um casamento melhor? Quantos são casados aqui? Pode levantar, não sei ter vergonha de ser casado, não, irmão? Ó. Você não quer um casamento melhor? Pois é, nós vamos ter um casamento melhor. Se você se soltar do passado, você vai ter. Se você se jogar esse passado para trás, deixar ele lançado lá no mar do esquecimento, sabe? Novas histórias com os nossos filhos. Eu quero viver o novo com os meus filhos. Eu estou projetando. Todo ano você tem a oportunidade de recomeçar e fazer tudo diferente do que você não fez. Se você fez errado, fazer tudo certo. Procurar fazer certo. Talvez você não faça certo, mas você deve procurar. Sabe? Nós vamos avançar em novas células. Abrir novas células nessa cidade. Novas casas. Aleluia! Glória a Deus, Pedro. Obrigado pelo seu aleluia aí. Ou o outro mais fraquinho. Aleluia! Aleluia! Mas glória a Deus, amado. Nós precisamos entender. Só assim nós poderemos avançar. Se nós nos desprendermos disso. Sabe? Isso é importante. Tem coisa, sabe, pior do que encontrar um irmão, sabe, e ficar ouvindo a mesma história dele. Tem coisa pior do que ele falar a mesma coisa. Sabe o que aconteceu comigo? Naquela época. É ruim, irmão. Claro que é ruim o que ele viveu. Mas é muito ruim você ficar vivendo a mesma história, contando a mesma história. Sabe, deixa eu te falar. Não queremos ser insensível ou falar isso com você, não. Não é essa a intenção, expressar insensibilidade. Que o seu problema, nós não estamos nem aí. Não é isso, não. Mas isso aí está te prendendo. Eu estou querendo aqui te libertar daquilo que está te atrapalhando a avançar. Pastor, quando eu era criança, meu pai me abandonou. Mas eu quero dizer para você,
O seu Pai Celestial te aceitou. Você agora é herdeiro. E o que mais? Ele te ama. E isso é o que importa. Se seu pai te abandonou, o Pai Celestial te adotou, te aceita, te inclui. Pastor, eu fui traído, pois eu quero te dizer, triste, ruim saber isso. Meu Deus, que coisa ruim, que notícia ruim saber que você foi traído. Mas eu quero te dizer, Jesus também foi traído. E ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É assim que você tem que agir, esquece. Pô, pastor, você não está entendendo a minha dor. Fala, não tem como aqui. Se você ficar vivendo a sua dor, você vai ficar preso no seu passado e você não vai viver o novo de Deus. Você tem que fazer uma escolha, decisão, não é sentimento. Isso aqui é decisão. Não é sentir, eu estou sentindo vontade. Você pode não estar sentindo vontade, mas você tem que tomar uma decisão de abandonar o seu passado. Você tem que tomar uma decisão aqui para viver o novo de Deus. Eu quero liberar uma palavra profética na sua vida hoje, nessa noite aqui. Quero declarar, sabe? Eu não sei para quem, mas você vai perdoar. Você vai perdoar, sabe? Você precisa de perdoar. Se você precisa de perdoar alguém, você vai decidir hoje perdoar essa pessoa que te ofendeu, que te magoou, sabe? Não importa o que ela fez. Com certeza foi muito terrível. Mas você está esperando o quê? De uma pessoa que não tem Jesus no coração. Você espera o quê? Só coisa ruim. Você não pode esperar coisa boa de quem não tem o Senhor, não. Você está muito enganado de esperar alguma coisa boa de quem não tem o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Você vai perdoar. Isso é importante você entender. Então você vai ficar aqui lembrando daquilo que Deus já fez. Sabe, aquilo que Deus fez e já se esqueceu. Não é como, sabe, e não é nenhuma outra pessoa. Mas você mesmo, que às vezes não se esquece das suas falhas. Então, às vezes, você está precisando de perdoar a você mesmo. Você talvez está precisando de perdoar você. A multiplicação começa com uma decisão. Como Paulo falou, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Qual que é o alvo nosso para esse ano? Multiplicar. Esquecendo do passado, das coisas para trás ficam, o nosso alvo é multiplicar. Você vai multiplicar na sua área, sua vida financeira vai multiplicar, irmão. O seu casamento vai multiplicar, não é que você vai ter 2 casamentos, não. Não vem querendo pegar a brecha, não, tá? O pastor falou que ia multiplicar, já arrumei outra, tá amarrado. Vai multiplicar de bênção, de favor lá no seu casamento. Estava um deserto, agora vai florescer. Oh, aleluia! Só os casados, vibra aí, vai. Oh! Uhul! Aleluia! Vai ser bom, vai ser bom. Então vai multiplicar, vai avançar. O nosso alvo é esse, esquecendo, sabe, uma coisa que você vai fazer. O que você vai fazer para multiplicar? Fala assim, só uma coisa, pastor, fala para mim, só uma coisa. Esquecendo do passado, das coisas que ficam para trás, amado. Esqueça disso, sabe? Triste ver pessoas que dizem que tem 12 anos que não fala com o irmão. É triste demais. Se encontra com uma pessoa e fala, pastor, tem 12 anos que eu não converso. E com seu pai? 9. Misericórdia. É triste demais isso acontecer. Carregando mágoa, sabe, na vida. Sabe, que só causa mal. Até quando você vai ficar carregando isso que só te causa mal? Só cresceu na idade, mas é imaturo. Sabe, isso expõe uma imaturidade da pessoa. Nós não temos, sabe, que não perdoar, nós temos que perdoar. Você não tem uma opção, amado. Não, eu tenho a opção de não perdoar. Você não tem opção. Nós devemos perdoar para sermos perdoados. É uma condição, sabe? Ah, mas eu fui ferido. Ah, mas eu fui machucado. Você vai falar isso até quando? Sabe, você não é escravo de quem te feriu. Se você ficar vivendo essa dor, você vai ficar preso, escravo à pessoa que te feriu. 8h40 já? Por que esse relógio corre tanto aqui na videira Teresópolis? Meu Deus. Então, sabe, amado, eu insisto que é preciso você começar a contar novas histórias. Sabe, se a antiga história ocupar o seu coração, como é que você vai ter espaço para as novas histórias? Você tem que remover essas histórias antigas do seu coração. Irmãos, isso é uma lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar.
A sua mente não tem como ocupar ela com tanta coisa, ela é limitada. O seu coração é limitado. Você tem que remover as velhas histórias para viver novas histórias. Você vai fazer, esse ano, você vai construir novas histórias, irmão. Você vai fazer novas histórias, você vai viver. Algo precioso vai acontecer na sua vida. Sabe? Mas você precisa tomar uma decisão. Sabe? Algo importante você precisa saber. Sabe? Você precisa de entender isso. Você não é o que as pessoas falam de você. Você não é também. Você não tem que, sabe, se atentar. Se você é, você tem que se atentar a isso. Se as pessoas estão falando de você e você é, você tem que se atentar. Mas você não é. Fala assim, eu não sou o que dizem que eu sou. Fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É assim que você tem que definir quem você é. Se você está achando que o que as pessoas estão falando a seu respeito você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter atenção, sabe? Se atentar ao que está acontecendo. Eu queria que você se animasse, irmãos, porque nós estamos diante do melhor ano da nossa vida, o ano da multiplicação. Eu queria que você ficasse bem animado, porque o Senhor tem para nós algo precioso. Isso é importante. Fala assim, eu sou abençoado. E ponto final. E isso é verdade. Isso não é forçação do pastor. Falar que você é abençoado, ponto final, porque essa foi o que Jesus fez lá na cruz. Ele comprou a nossa bênção. Ele derramou a vida dele. Ele se fez pobre, sabe, para que nós pudéssemos ser ricos. Ele deu a vida, ele morreu para nos dar a vida dele. Você tem vida por causa dele. Tudo é por causa dele. A bênção foi conquistada por ele lá na cruz. Então você é abençoado e ponto. Não tem vírgula, não tem condicional. A condição foi ele que conquistou lá na cruz. Então, fique com o que a palavra de Deus diz. Não fique com a opinião das pessoas, com o que as pessoas estão falando. Sabe, essa mentira nos prende e nos escraviza. Sabe, eu quero profetizar na sua vida novamente, sabe? Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo. Novo. Sabe, tudo se fez novo, isso é a palavra dele. Tudo se fez novo na nossa vida. Isso é a própria palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Mas para esse novo acontecer, precisa-se de espaço. Precisa de um espaço sendo liberado. Se o seu coração estiver cheio de mágoa, de ressentimento, não dá. É impossível você viver esse novo. Não aguento mais ouvir esse tipo de história, irmãos. De reclamação, de murmuração. Isso não pode se continuar, não. Eu decepcionei com o fulano. Eu decepcionei com o pastor. Irmão, se você não decepcionou comigo ainda, está demorando, você tem que decepcionar logo comigo, sabe? É sério, você tem que decepcionar logo. Não que eu deseje, irmão, mas você tem que decepcionar. Você não pode esperar muita coisa de mim, não, irmão. Você tem que esperar do Senhor, porque de homem você espera coisa de homem. Você espera de Deus o que é de Deus e de homem o que é de homem. É assim que você tem que seguir a vida. E se acontecer alguma coisa no caminho, você tem que seguir a sua vida no Senhor, não é desviar, não. Você tem que parar de mimimi e avançar. Nós precisamos ter casca grossa. Você está achando que a vida é como que é? Nós não podemos ficar aqui te adulando. Até quando eu tenho que te adular para você estar vindo para o culto? Você tem que ter casca grossa. Se não tiver alguém na recepção, se não acontecer alguma coisa, se o irmão não cantar uma música que você gosta, você tem gente que não vem nem no louvor. Estava conversando com o irmão aqui, ele falou, não, pastor, tem gente que não vem no louvor, não, mas depois que termina o louvor. Por quê? Porque não gosta. Eu falei, meu Deus, eu preciso de converter. Preciso de converter, miserável, preciso de converter. Meu Deus, sabe? Então nós precisamos de avançar. Sabe? Gente que fica com essas histórias não prospera, só retrocede. Chega de retroceder, amado. Chega de ter prejuízo. É tempo de avançar, é tempo de multiplicar, é tempo de crescer, é tempo de prosperar, mas em níveis sobrenaturais. Para de ter só o que dá para pagar a conta. Vamos ter para sobrar, para trazer para a oferta aqui, para a gente construir esse prédio aqui. O Senhor quer te prosperar para níveis muito maiores, né? Chegar aqui, de novo, está falando de dinheiro no culto. Não aguento, eu vou ter que vir depois do horário da oferta. Pois é, porque fica com vergonha, pede, você não tem para dar, não prosperou, tem que prosperar. Para você falar, quanto que está precisando, pastor? Está precisando de 20 mil essa semana. 15 eu vou dar. Não, vou dar 20. Não, vou dar da semana que vem, vou dar 30. Você não quer isso não para a sua vida? Você não quer poder falar isso assim? Eu quero, irmão. Não, só sabe falar de oferta, só sabe falar. É porque você precisa de multiplicar, irmão. Eu falei para os irmãos colocar um alvo deles, coloca lá. Quem tem moto? Quem não tem moto nem carro? Coloca lá, ter uma moto. Quem tem moto? Coloque ter um carro. Irmão, você tem que ter alvos para você avançar.
E o Senhor vai fazer você prosperar de forma sobrenatural. Mas o que eu tenho que deixar para trás? Nesse tempo que nós estamos falando aqui, o que eu tenho que deixar para trás? Fala assim, culpa. Esquecer. Culpa. Esquecer é esvaziar. É dar espaço para Deus agir. Sabe, nós fizemos 4 anos que nós estamos aqui já. Em dezembro completou 4 anos. Parecia que era até mais. Eu até achei que tinha mais. Mas só tem 4 anos. Mas nós fizemos tanta coisa em 4 anos. Deus moveu tanto nesses 4 anos, irmãos. Como Deus fez na vida dos irmãos, na igreja, em todos os níveis. Deus moveu de forma tão grande, sabe? Mas tem gente que está no mesmo lugar. Por quê? Porque está preso no passado. Tem gente que não aconteceu nada, porque está preso no passado. Sabe? Deus quer fazer você avançar. E Ele quer te acelerar. Deus quer pisar no acelerador esse ano, irmão. Nós não vamos andar de primeira, senão vamos andar de 4ª e 5ª marcha aqui. Para reduzir é só na hora de virar para a esquerda e para a direita. Nós vamos para diminuir a velocidade. Mas na hora que nós virarmos para o outro lado que o Senhor quer nos levar, vai ser por marcha. Nós vamos ter o batismo dos 50 esse ano. E olha lá se nós não vamos ter o dos 100. E olha lá se nós não vamos ter o dos 100. Nós vamos ter o dos 50. Vamos ter 4 encontros. Nós vamos ter tanta coisa que Deus vai fazer na nossa vida. Vamos ter o nosso arraiar de novo. Vamos ter irmãos à obra. Vamos ter tanta coisa esse ano. Sabe, que o Senhor move no nosso meio. É ano de multiplicação. Ano passado nós fizemos 1 irmãos à obra. Mais o cantinho do Márcio. Mas nós vamos fazer esse ano pelo menos uns 3. Deus tem que honrar minha palavra aqui. Fala amém, Senhor. Senhor, fala amém. Em nome de Jesus, glória a Deus. Sabe, amados? Então, nós precisamos, o Senhor quer que nós façamos mais rápido. Ele vai fazer rápido. Mas você tem que deixar isso lá para trás. Seja inteligente consigo mesmo, irmão. Primeira coisa é deixar a culpa. Para de se sentir culpado. Mas o que é culpa? É quando você erra, quando você faz algo ruim. Mas espera aí, se Jesus te perdoou, por que você, sabe, não se perdoa? Você fez algo ruim, algum problema, errou, falhou. Jesus já te perdoou, mas você está lá remoendo. Sabe, está lá pensando nisso. A cabeça está nessas coisas, sabe? Culpa, sentir culpado é a mesma coisa de dizer que o sangue de Jesus não tem poder para te perdoar. É como se você estivesse aguardando alguma coisa você fazer para você ter a barra limpa. O que Jesus fez é suficiente. Nada que nós possamos fazer pode nos mudar isso. Você não tem que fazer coisa alguma, amado, para você se sentir perdoado. Jesus já fez. Creia nisso. E essa mensagem é suficiente. Sabe? Pode entrar nesse ano crendo que você é perdoado. Eu não sei o que você aprontou. Pastor, mas foi feio. Pois é. Se você quiser me contar, você conta. Se não quiser, você está perdoado do mesmo jeito. Eu não preciso saber para você ser perdoado, não. Mas às vezes você quer confessar? Pode procurar, me procurar. Não tem problema. Mas eu quero dizer, você está perdoado. O Senhor já perdoou tudo. Sabe? Não confessamos, sabe? O que Ele já fez de novo. Nós não vamos confessar, pedir para o Senhor fazer algo de novo, não. Não precisamos de fazer isso, não. Mas tem gente que fica remoendo. Quanto mais ele remoe a culpa, mais ele se sente culpado, condenado. Sabe, irmão? Levanta a mão assim, fala assim, eu fui perdoado. Levanta agora a outra mão, levanta as duas, fala assim, eu fui perdoado. Se você tem alguma coisa que tem que pedir para o irmão, vai lá e peça logo. Se você errou com alguém, tem que pedir perdão, peça logo. Mas vamos entrar 2026 de coração livre. Coração limpo, livre e com espaço suficiente para nós criarmos novas histórias que nós vamos viver. Sabe? Segunda coisa que você tem que deixar. Primeira coisa que é? Fala culpa. Segunda coisa que você tem que deixar para trás, sabe? É ofensa. Ofensa é o que falaram a seu respeito. Talvez você foi ofendido, mas fique em paz. Quem tem a justiça, quem te justifica é Deus. Quem te justifica é o Senhor. Os seus frutos vão falar a seu respeito. Não precisa de ficar se justificando para ninguém, não. Se falar mal de você, preocupa não, os seus frutos vão falar a seu respeito. A unção que você carrega fala a seu respeito. Cadê seus frutos? Cadê a unção que você carrega? Não importa o que estão falando de você, sabe? Deixa a sua ofensa para trás. Terceira coisa que você tem que deixar para trás é o medo. Tem gente que tem gente que é muito medrosa, não arrisca nada. E eu quero te fazer um convite em 2026. Arrisca, começa a arriscar. Se lá na sua célula tem 5 cadeiras, compra mais 5. Começa a arriscar. Compra mais 5? Não, compra mais 7. Seja ousado. Avança, sabe? É assim que você precisa de fazer. Muito cheio de medo.
cheio de trauma, sabe? Nós precisamos de avançar, irmão. Nós precisamos de arriscar. Eu estava conversando a respeito de um empresário aqui, o cara cresceu acho que em 8 anos, o cara tem a maior indústria de pão da região, pão congelado. Ele é meio parentado nosso lá, e eu falando assim, o cara, ele cresceu, mas cresceu tanto. Por que ele cresceu? Eu estava pensando lá, estava discutindo lá, assim, aí eu já estava com essa palavra para pregar, essa palavra estava no meu coração, porque ele arrisca, ele não tem medo. Se você não tiver medo, Deus vai honrar você, porque você faz por fé. Fé, sabe, é coragem, é ousadia, mas o povo está cheio de medo, não pode fazer, cheio de medo. Eu quero te convidar para esse ano, sabe, começar a arriscar, começar a investir, a fazer algo nesse nível, sabe, amados? Então, outro ponto aqui que você tem que deixar para trás é o trauma. Essa é a quarta coisa que você vai deixar para o seu passado, sabe? Terminaram comigo, eu quebrei, traumas. Usa isso tudo que você viveu lá, de terminaram com você, eu quebrei a minha empresa, usa isso como aprendizado, sabe? Mas para de contar essa história, para de ficar repetindo essa história, sabe? Muda, vira o disco, começa a me contar outra história, sabe? Isso é parte do seu passado, e Deus tem algo novo para você, sabe? Fala para o seu irmão aí, Deus tem algo novo para você, fala para ele, sabe? Você vai agora aprender com o seu fracasso. Eu quebrei, pois agora você aprende com aquilo. O que você acha que você errou? Usa para aprender, sabe? Para os seus negócios, usa para a sua própria vida, sabe? Eu posso fazer um pedido para você hoje aqui nessa noite? Você me dá liberdade de fazer um pedido? Comece a contar novas histórias a seu respeito. Comece a contar, a construir novas histórias. O que você quer viver esse ano? Comece a falar a história que você quer viver. Mas para de ficar falando o que você viveu. Começa a falar o que você quer experimentar. Onde você quer almoçar domingo, semana que vem? Qual restaurante? Começa a falar, eu quero almoçar no Coco Bambu. Fala! Não sei o que você quer fazer, não. Mas começa, irmão. Começa a mudar. Começa a se ver. Começa a olhar no espelho diferente. Sabe, Deus tem algo novo para você. Sabe? Então, portanto, você fica remoendo traumas. Coisas que fizeram com você, coisas do seu passado, quando eu era criança. Sim, talvez isso trouxe feridas, mas a palavra de Deus é poderosa para trazer cura, para te curar essa ferida, esse trauma. Sabe, se você teve um encontro com o Senhor Jesus, não tem como viver a mesma vida. Há um novo modus operandi. E você está aprendendo aqui esse modus operandi de Deus, como é que as coisas vão fluir na sua vida. Quem está entendendo? É importante você entender, é uma metanoia está acontecendo, uma mudança de mentalidade. Você está começando a entender que para as coisas darem certo na sua vida, essas coisas devem acontecer.